Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de recursos, achando que o segredo da prosperidade está apenas em trabalhar mais ou em fórmulas mágicas de sucesso. Mas ignoram que a verdadeira chave, aquela que move as mãos do Criador e abre caminhos onde não há, sempre esteve ao alcance de uma conversa sincera com Deus. Napoleon Hill, embora observador de grandes mentes, tocou em um ponto que a Bíblia ensina há milênios. O desejo ardente, aliado à oração, funciona como uma ponte entre o que você tem hoje e aquilo que Deus separou para o seu futuro. Se você sente que trava sempre na hora de avançar e quer hoje entregar seus planos nas mãos de quem tudo provê, deixa seu amém aqui embaixo para fortalecer nossa comunidade de oração e se inscreve no canal para que a sabedoria da palavra guie seus passos diariamente. Respire fundo agora, onde quer que você esteja. Desconecte-se dessa correria frenética que tenta roubar sua paz e silencie o barulho lá de fora. Não é uma palestra, não é um tutorial. É um posicionamento de fé diante do trono. A Bíblia nos garante, em Filipenses 4:6, que não devemos viver ansiosos por nada, mas que em tudo, pela oração e súplica, com gratidão, nossos pedidos sejam conhecidos por Deus. Prepare o seu coração, pois vamos buscar o entendimento que destrava a vida e alinha o nosso propósito com a vontade soberana do Senhor. Pai, eu me aproximo neste momento, reconhecendo que a verdadeira riqueza não se limita ao que posso tocar ou acumular, mas reside na Tua presença e na paz que excede todo o entendimento humano. Reconheço que toda a sabedoria e toda a provisão que flui para minha vida não vem do acaso, nem apenas da minha própria força, mas de Ti, que sustentas o universo. Venho diante de Ti entregar os meus desejos, os projetos do meu coração e a maneira como tenho administrado o tempo e as oportunidades que o Senhor me confiou. Senhor, ensina-me a desejar o que é eterno. Napoleon Hill falava sobre a importância de um desejo definido, mas eu sei, meu Deus, que o desejo humano pode ser enganoso se não estiver alinhado com o Teu propósito. Por isso, peço que os meus sonhos sejam os Teus sonhos para mim. Que a prosperidade não seja apenas um acúmulo de bens, mas uma ferramenta nas Tuas mãos para abençoar, para servir e para glorificar o Teu santo nome. Purifica as minhas intenções, tira de mim a ganância e a ansiedade que bloqueiam a minha visão. Peço que o Senhor abra os meus olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor já espalhou no meu caminho. Muitas vezes eu ando distraído, preocupado demais com o que falta, e deixo de notar a semente de sabedoria, o conselho sábio ou a porta de serviço que já está aberta diante de mim. Que o Teu Espírito Santo seja o meu guia, o meu mentor, aquele que me sussurra a direção correta quando eu me sinto perdido entre tantas opções. Dá-me a clareza de pensamento que veio sobre Salomão, a persistência de José nas dificuldades e a visão de futuro que vem de Ti. Senhor, eu entrego a Ti a minha mentalidade. Quebra agora todo espírito de escassez, todo pensamento de derrota que diz que eu não sou capaz ou que o melhor já passou. Tua palavra diz que Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. Se eu me conformei com pouco, se eu me acomodei na mediocridade, hoje eu clamo que a Tua luz transforme a minha disposição. Concede-me não apenas a vontade de vencer, mas a disciplina santa para realizar o que precisa ser feito com excelência, tratando o meu trabalho diário como uma forma de adoração ao Senhor. Pai, ajuda-me a entender a persistência como um fruto do Espírito. Em momentos de prova, quando o desânimo bater à porta, lembra-me de que a Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que o meu compromisso com os princípios que Tu deixaste na Bíblia seja inabalável. Que eu honre a Ti com as primícias, que eu seja íntegro nos meus negócios e generoso com o meu próximo.
Que eu compreenda que o sucesso que tu dás não vem acompanhado de desgosto, mas é resultado da tua bênção, que enriquece e não acrescenta dor alguma, como lemos em Provérbios 10, 22. Nesta hora, consagro a ti os meus talentos. Tudo o que sei fazer, todas as habilidades que desenvolvi, coloco no teu altar. Usa-as, Senhor, para expandir o teu reino, que eu seja um canal, um administrador fiel da tua provisão. Quando eu for tentado a colocar minha confiança em valores terrenos, faz-me lembrar de que a minha herança é celestial e a minha esperança é firme na rocha, que é Jesus Cristo. Que nada me distraia do que realmente importa e que a minha vida seja um reflexo da tua fidelidade e do teu amor. Senhor, que a cada manhã, ao despertar, o primeiro pensamento seja de gratidão pelo fôlego de vida. Napoleão observava que a gratidão é uma chave magnética, e eu sei que é ainda mais poderosa quando é direcionada ao autor de todas as bênçãos. Agradeço-te pelo que já tenho, agradeço pelo que ainda não recebi, mas creio, e agradeço acima de tudo pelo sacrifício de Jesus, que me dá o privilégio de chamar-te de Pai e de ter comunhão direta com o Criador do Universo. Que a tua paz, que guarda o coração e a mente, se torne o meu estado constante, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecerem instáveis. Eu decido não me deixar levar pelos ventos da preocupação. Eu decido fincar raízes na tua promessa de que nunca desampararás aquele que confia em ti. Que a sabedoria que vem do alto seja a minha companheira fiel em cada negociação, em cada projeto e em cada relacionamento. Que as palavras que saírem da minha boca sejam temperadas com graça, honrando o nome de Jesus. Rendo a ti, Pai, todas as minhas frustrações passadas, os erros que cometi por falta de busca e os momentos onde preferi o meu jeito ao teu. Limpa a minha consciência e renova a minha coragem para recomeçar com um novo padrão de conduta, pautado na tua palavra. Que cada decisão que eu tomar hoje, amanhã e nos próximos dias carregue a marca da tua justiça. Que eu saiba distinguir o que é oportunidade verdadeira do que é armadilha, mantendo sempre o foco no propósito maior, que é ser um sal da terra e luz neste mundo. Senhor, não permitas que a riqueza ou o desejo de provisão tirem o meu olhar do que é eterno. Que eu prospere na alma, na mente, no corpo e nas minhas finanças, mas que tudo isso permaneça sob o teu controle soberano. Se eu caminhar em honra, sei que tu me exaltarás no tempo certo. Se eu mantiver a fidelidade, sei que tu cuidarás de cada detalhe da minha casa e da minha família. Eu descanso, não em inércia, mas em confiança plena de que o Senhor cuida daqueles que andam em integridade. Que esta oração seja apenas o começo de uma caminhada de maior dependência de ti. Eu não busco sucesso para exibir aos outros, busco ter excelência para servi-lo melhor. Que o meu coração esteja tão sintonizado contigo que mesmo no meio da maior correria eu consiga ouvir a tua voz direcionando o meu próximo passo. Que eu seja um exemplo de que é possível, sim, ser próspero e profundamente temente a Deus. Que a minha vida contasse uma história de testemunho sobre como o teu favor alcançou uma pessoa disposta a ouvir e obedecer. Pai, declaro que as portas que tu abres ninguém consegue fechar, e as que tu fechas são para minha proteção. Sendo assim, entro em cada dia com ousadia, pois o Senhor vai adiante de mim, aplainando os caminhos tortuosos. Não temo o fracasso, pois aprendo com cada passo. Não temo a escassez, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu sucesso está guardado no teu propósito, e enquanto eu permanecer nele, estarei seguro, produzindo frutos que permanecem, dando glória ao Senhor e vivendo com a convicção de quem é herdeiro das promessas divinas. Que este princípio de alinhamento entre o desejo e o teu querer, que hoje estou colocando diante de ti, se torne a base de tudo o que eu realizar de agora em diante.
Não quero ser apenas mais um no mundo correndo em busca de metas vazias. Quero ser alguém que realiza algo relevante, que deixa um legado de retidão e que mostra, por meio da minha própria vida, que a chave de toda a prosperidade que dura é a submissão humilde e constante à tua vontade. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Reconheço, Senhor, que muitas vezes confundi o agir com o simples atropelar da vida. A ânsia por resultados me cegou por vezes para o discernimento das oportunidades que o Senhor colocava diante dos meus olhos, silenciosas, como sementes que pedem tempo para germinar. Napoleon Hill falava sobre a importância do objetivo definido. Mas hoje compreendo que, sem a tua autorização e o teu selo, qualquer plano é como construir sobre a areia. Por isso, peço que me conceda a sabedoria para filtrar meus desejos. Não permitas que o egoísmo guie as minhas metas. Que o sucesso, quando vier, venha acompanhado da humildade de quem sabe que toda inteligência, toda força de trabalho e toda capacidade de criação foram depositadas em mim pelo teu Espírito. Quero que a minha mente, esse campo vasto de imaginação que o Senhor me deu, seja um solo fértil para ideias que tragam alívio, esperança e solução para a vida das pessoas ao meu redor. A prosperidade, quando olhada sob a tua ótica, perde aquele brilho metálico e egoísta que o mundo tenta pintar e ganha uma cor vibrante, a cor do propósito. Quantas vezes, Senhor, nos perdemos tentando acumular aquilo que traça a segurança humana, mas esquece a providência eterna. Refino agora, na tua presença, o meu conceito de riqueza. Que a minha riqueza seja a paz que excede todo o entendimento, a minha riqueza seja a possibilidade de ser generoso sem medo de faltar, sabendo que quem reparte o pão não fica com a mesa vazia, pois tu és o provedor das colheitas. Que ao buscar o crescimento profissional, ao desenhar os próximos passos da minha trajetória, eu não perca o horizonte da tua justiça. Se for para ganhar o mundo perdendo a comunhão, que a porta se feche. Se for para conquistar algo através da honestidade, que fere as leis dos homens, mas agrada o teu coração, que eu tenha a coragem de ser visto como um louco pelo sistema, mas reconhecido como um filho pelo Pai. Ajuda-me a compreender nesta caminhada que o medo é a maior barreira que levanto contra as promessas que tu já fizeste. O medo do fracasso é apenas um fantasma que sussurra que eu não sou capaz, quando na verdade é o teu poder que me capacita. Substitui esse medo por uma ousadia serena. Não a ousadia do arrogante que se acha autossuficiente, mas a ousadia do crente que caminha sobre as águas porque mantém os olhos fixos no Mestre. Quando o caminho parecer difícil e os resultados demorarem, que eu não me deixe abater, mas que use esse intervalo para crescer em caráter, porque no fundo entendo que a semente de carvalho não se torna árvore em um único dia. Requer sol, requer chuva, requer tempo. Deixa que a minha vida seja processada pelo teu tempo, que é sempre perfeito. Que eu saiba aguardar, não com a ansiedade da dúvida, mas com a certeza da fé que já contempla o que ainda não aconteceu. Imagine um homem que planta com dedicação, regando o solo dia após dia, sem ver broto algum por meses. O vizinho ri, a dúvida tenta entrar, o desânimo sopra no ouvido. Ele, porém, olha para o céu e sabe que a promessa da colheita não depende do capricho do tempo, mas da fidelidade daquele que criou as estações. Assim quero viver, olhando para a tua palavra, que é mais estável que o firmamento, e confiando que cada pequeno passo de integridade que dou hoje, cada decisão baseada na verdade, é uma raiz que se aprofunda e que sustenta o sucesso que o Senhor preparou para mim. Não quero atalhos que custam a minha paz. Não quero ganhos que comprometam a minha alma.
O que o Senhor me der para administrar, que eu possa administrar como bom despenseiro, cuidando de cada detalhe, cada recurso e cada relação com o peso da eternidade. Sinto, Senhor, que a partir desta disposição de coração, as barreiras invisíveis que me impediam de avançar começam a cair. Não porque eu seja forte ou genial, mas porque rendi o meu querer ao teu. Essa oração é um contrato de aliança. De um lado, a tua promessa inabalável de que jamais abandonarias os teus. Do outro, a minha rendição diária, o meu compromisso de não tomar decisões sem antes consultar o teu silêncio. Como seria um negócio, uma relação ou um dia inteiro de trabalho se eu começasse cada tarefa perguntando: Pai, como o Senhor faria aqui? Essa é a chave que muitos buscam em manuais e fórmulas secretas, mas que está disponível a todo aquele que se dispõe a ser íntimo do Espírito Santo. É a inteligência que não nasce da lógica humana, mas da conexão divina. É a percepção refinada de saber onde investir o tempo, o talento e a vida, porque o Senhor aponta o caminho. Permita que, ao me levantar amanhã, o peso das preocupações não seja o primeiro a me cumprimentar. Que a tua voz, clara e doce, tome o lugar da angústia. Eu declaro que sou livre das amarras do imediatismo. Sou livre da tirania da comparação, que rouba a alegria de quem olha apenas para o próprio prato e esquece que a tua mesa é vasta o suficiente para todos nós. Que a minha prosperidade seja um rio que transborda, regando as terras secas daqueles que nada têm, provando que o Senhor não me prosperou por acaso, mas por uma missão. Quero ser um canal, não um reservatório estagnado. Quero que a graça que me alcançou se torne a ponte pela qual outros também alcancem a tua paz e o teu sustento. Nada do que possuo é verdadeiramente meu, é apenas um depósito que o Senhor me confiou. E ao final, quero poder devolver esse depósito multiplicado em boas obras, em carinho, em justiça e em amor. Reforço aqui, ó Pai, que este posicionamento não é um pedido de conforto ou uma busca por uma vida sem desafios. Pelo contrário, é um pedido de força para vencer os desafios com a tua mente. Se o Senhor me colocar no fogo, que eu saia como ouro. Se me colocar no vento, que eu me torne como a árvore que tem raízes profundas. A prosperidade que almejo não se mede em saldos bancários, embora saiba que o Senhor supre as minhas necessidades materiais. Ela se mede na minha capacidade de manter a tua paz no meio da tempestade. Quando as ondas subirem, eu estarei lá parado, firme, porque o meu fundamento não é o sucesso do mundo, mas a tua fidelidade. Que as pessoas olhem para o meu caminho e não perguntem qual é o segredo do meu talento, mas qual é a natureza do meu Deus. Porque a glória, afinal, pertence apenas ao Senhor, e eu sou apenas o instrumento por onde essa luz tenta passar. Ainda há uma resistência interna que preciso entregar, o medo de que o fazer a tua vontade signifique perder o que eu construí com tanto esforço ou que me impeça de chegar onde sonhei. Devolve-me a confiança absoluta de que o Senhor conhece os meus sonhos melhor do que eu mesmo. Se tu os colocaste no meu coração, é porque o Senhor já proveu os meios de realizá-los. Se algum desses sonhos, contudo, estiver fora dos teus planos e destinado a me afastar da tua presença, tira-o de mim com a tua mão suave, mas firme, e substitui por algo melhor. Eu aceito a tua soberania sobre os meus planos. Eu aceito que o meu sucesso é, antes de tudo, o teu projeto sendo executado através da minha vida. Por isso, silencia a minha ansiedade e desperta a minha obediência. Que o meu coração esteja tão afinado com a tua voz que, antes mesmo de eu formular uma pergunta, o Senhor já tenha preparado a resposta. Senhor, entendo agora que a verdadeira chave, aquela que atravessa as décadas e sobrevive a qualquer sistema financeiro, não é apenas um desejo ardente ou uma persistência cega, mas uma rendição estratégica à tua vontade.
Há pessoas que passam a vida inteira tentando controlar cada variável, acumulando detalhes e estratégias como se o futuro fosse uma construção própria e isolada. Eu compreendo, na profundidade do meu ser, que essa é uma ilusão que consome a alma e paralisa a eficácia. Peço-te, Pai, que a minha mente não seja apenas um depósito de informações ou um campo de cálculos frios, mas um espelho da tua própria inteligência infinita. Quando me sento para planejar, quando traço as linhas do que chamo de metas, que eu consiga discernir entre o ruído dos homens e a direção que vem do teu espírito. Que haja uma intuição aguçada em mim, uma percepção que não nasce da lógica humana comum, mas da conexão direta com aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Existem momentos na jornada profissional e pessoal em que o cansaço mental tenta nublar a visão. É nessa hora, Senhor, que a ansiedade bate à porta, sugerindo que o tempo está acabando ou que os recursos são insuficientes. Silencia esse barulho. Deixa que a certeza da tua provisão substitua o medo da escassez. Não estou pedindo por uma facilidade mágica, mas por uma clareza de propósito que afaste a distração. Se eu preciso negociar, que tu me dês a sabedoria das palavras. Se eu preciso criar, que tu me dês a faísca da inovação. Se eu preciso liderar ou servir, que tu me dês a firmeza e a mansidão necessárias para atrair o que é bom e afastar o que é destrutivo. Que a minha ética de trabalho seja um reflexo do teu caráter e que a honestidade que pratico seja o selo que autoriza a minha expansão. Sei que quem é fiel no pouco tem autoridade sobre o muito, e essa fidelidade é o alicerce onde repousa o edifício das minhas conquistas. Olha para a minha capacidade de realizar, Senhor. Muitas vezes, sinto que os talentos que me deste estão subutilizados por causa da timidez ou da hesitação em me posicionar. Remove essa barreira. Faz com que a minha fé atue como um combustível que ignora as objeções do cenário externo. Se alguém estivesse diante de uma montanha sem recursos, por puro desespero, poderia se perder em pensamentos limitantes. Mas tu, que chamas à existência as coisas que não são, ensina-me a declarar a tua verdade sobre os obstáculos. Eu não busco a abundância para o meu próprio deleite egoísta, pois compreendo que tudo o que me confias tem um propósito maior. Quero ser um canal, alguém por quem a riqueza passa e transforma o ambiente ao redor, curando necessidades e suprindo carências onde a tua justiça se faz necessária. Purifica a minha intenção, pois de nada vale crescer se a alma encolhe. Não permitas, Pai, que o sucesso se torne uma armadilha para o meu orgulho. É muito comum ver corações que endurecem quando a mesa se farta, esquecendo-se da fonte que gerou o alimento. Protege-me dessa cegueira. Mantenha o meu coração em estado de gratidão constante, para que a prosperidade seja sempre um motivo para te adorar, não para te esquecer. Se as portas se abrirem com abundância, que o meu desapego seja tão grande quanto a minha dedicação. Se os ventos mudarem e a escassez tentar se aproximar, que a minha paz permaneça intacta, sabendo que a minha identidade não depende de posses, mas da tua adoção como filho amado. O apelo para o infinito, que muitos tentam buscar em segredos ou métodos, eu encontro agora na tua onipresença. Não preciso consultar nada além da tua direção, nem procurar outra inteligência, senão aquela que prometeste dar a todo aquele que busca com sinceridade. Existem áreas na minha vida que ainda parecem entravadas, ciclos de repetição que não levam ao progresso que a tua palavra descreve. Aplica o teu bálsamo curativo sobre essas limitações. Talvez seja uma visão pequena sobre o que tu podes fazer, talvez seja uma insegurança herdada ou um hábito que me prende ao passado. Corta essas correntes, Senhor. Substitui a mentalidade de derrota por uma atitude de vitorioso. Quando eu me levantar amanhã,
Que o meu primeiro pensamento não seja sobre o que me falta, mas sobre quem habita em mim e o que podemos edificar juntos. Que o meu olhar não se prenda nos problemas que os outros ignoram, mas nas soluções que tu estás pronto a revelar através da minha consciência. A prosperidade real, a que não traz tristeza, é aquela que caminha de mãos dadas com a tua paz. Confesso nesta hora que a minha impaciência é o maior obstáculo ao ritmo do teu milagre. Quero resultados instantâneos quando tu estás moldando o meu caráter para que eu consiga sustentar a colheita que virá. Trabalha essa virtude em mim, a paciência ativa. Não é uma paciência de quem cruza os braços, mas de quem confia que o tempo do preparo é tão importante quanto o tempo da frutificação. Se for necessário passar pelo deserto, que eu aprenda a cantar enquanto caminho. Se for preciso enfrentar gigantes, que eu saiba mirar onde o teu guia me mostrar. A minha inteligência, se não estiver submissa à tua vontade, é apenas um esforço humano limitado, mas quando conectada à tua fonte, torna-se uma força imparável, capaz de contornar dificuldades que pareciam eternas. Eu me coloco como um aprendiz diante da tua escola de vida, esperando que as lições de hoje edifiquem o meu legado de amanhã. Aprofunda, meu Pai, essa consciência de que nada, absolutamente nada, está fora do teu controle. Se o mundo ao redor parece caótico, ou se as notícias sobre a economia ou os rumos da sociedade trazem incerteza, eu escolho ancorar a minha fé na estabilidade do teu trono. Eles falam de crise, eu falarei da tua fidelidade. Eles falam de retração, eu me prepararei para o transbordar. Eles contam suas perdas, eu contarei as tuas maravilhas. Dá-me a audácia de agir corretamente quando os outros optam pelo atalho, porque sei que o teu aval é muito mais valioso do que qualquer benefício imediato conseguido por meios tortuosos. O segredo da riqueza está na retidão, e a retidão é o que eu busco todos os dias. Que a minha vida seja uma evidência de que os teus princípios funcionam, não para a minha exaltação, mas para que todos vejam que há um Deus que cuida dos seus, um Pai que conhece a necessidade de cada um antes mesmo que seja formulada. Neste momento de silêncio, quero que percebas quão precioso é o teu tempo. Talvez você tenha sentido que essa busca por algo mais estava distante, mas a verdade é que o acesso a essa inteligência infinita já está disponível, batendo à porta do teu entendimento. Não deixe que o dia de hoje termine como qualquer outro. O compromisso que firmamos em oração não se perde no ar. Ele se transforma em postura, em decisão, em foco. A prosperidade bíblica é a marca do favor de Deus sobre quem caminha nos seus preceitos. Mas isso exige que você pare de olhar para os lados e foque na direção do céu. Se essa reflexão ressoa com o teu coração, se o desejo de ser um reflexo da bondade de Deus em todas as esferas da vida, inclusive na financeira, arde dentro de você, deixa o teu sinal abaixo, compartilha essa palavra para que outros também despertem para essa verdade e não deixe de se inscrever. Amanhã continuaremos a construir, um dia de cada vez, alicerçados na promessa de que Deus nos faz prosperar em tudo o que colocamos às nossas mãos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração hoje e sempre. Amém. Muitas vezes, a barreira invisível entre o esforço humano e o resultado extraordinário não é a falta de oportunidade, mas a falta de alinhamento com a fonte real de sabedoria. Quando a Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ela está revelando uma tecnologia espiritual que Napoleon Hill, em sua busca por entender os grandes realizadores da história, acabou encontrando como o alicerce secreto de homens que transformaram o mundo. Não é sorte, não é circunstância. É a clareza de quem entende que o recurso não está na matéria, mas no entendimento que o Criador libera sobre o espírito de quem se rende.
Quantas vezes você já se pegou trabalhando dobrado, sem dormir direito, sentindo que a engrenagem do sucesso vive travada por uma resistência que você não consegue nem nomear? Talvez o segredo não seja trabalhar mais, mas trabalhar com a mente conectada à inteligência infinita que sustenta os astros no lugar, mas que se interessa pelos detalhes do teu negócio, das tuas contas e dos teus projetos de vida. Imagine que você está diante de um labirinto, correndo de um lado para o outro, tentando todas as saídas, enquanto a resposta óbvia está disponível a uma simples elevação de olhos. A riqueza que Deus promete não é apenas um acúmulo de bens para o engrandecimento do ego, mas um transbordar necessário para que você seja, de fato, um canal de bênçãos na terra. O problema é que no caminho acumulamos distrações. Medo do amanhã, preocupação com a opinião alheia, a crença limitante de que a abundância é um recurso finito reservado apenas para poucos. A Escritura derruba isso por terra quando diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Se o dono é o teu pai, e se você caminha sob o princípio da fidelidade, por que o pânico? Por que a dúvida? O homem que prospera segundo os princípios divinos não é movido pelo desespero da escassez. Ele é movido pela paz da provisão futura. Ele opera com uma autoridade que brota da obediência aos mandamentos e não do barulho do mercado. Considere a natureza como o teu maior mestre. A semente não faz esforço para crescer. Ela simplesmente se submete à lei do plantio, ao ciclo das estações e à nutrição da terra e da água. Ela não se preocupa se haverá sol suficiente ou chuva na medida exata. Ela confia no sistema desenhado pelo Criador. Se você aplicasse essa mesma confiança, essa mesma certeza absoluta no caráter de Deus aos teus projetos, como seria o teu dia a dia? Você não estaria ansioso. Você não estaria sobrecarregado. Você estaria executando com excelência, com a paciência de quem sabe que o resultado é apenas uma consequência inevitável de um alicerce sólido. Há um segredo oculto nos provérbios antigos que poucos decifram. O ganho fácil é uma cilada, mas o ganho construído, na verdade, passo a passo, tem uma longevidade que o dinheiro rápido jamais alcançará. Muitas mentes brilhantes que tocaram o topo, como as que Hill estudou, entenderam que o propósito de vida é o único combustível capaz de manter uma pessoa fiel nos dias de tempestade. E onde entra o teu propósito aqui? Se você ainda não encontrou aquela centelha que faz você acordar entusiasmado, talvez o problema seja justamente o silêncio. Precisamos de silêncio para ouvir a voz que nos guia para o norte verdadeiro. Em um mundo de ruído ensurdecedor, onde todos tentam te vender a receita pronta para o sucesso, o verdadeiro vencedor retira-se para o secreto, para alinhar a bússola interna com o propósito do alto. A inteligência infinita não atende a quem grita exigindo, ela atende a quem clama com a humildade de quem reconhece a dependência total. Existe uma dignidade em saber que, mesmo quando todos os sinais de mercado apontam para a retração, a tua vida pode ser o sinal da exceção divina, mas essa exceção só é visível em quem tem a coragem de ser diferente, de manter a integridade, de tratar o próximo com justiça, mesmo quando o atalho mais próximo parecer lucrativo e seguro. Pense comigo em um cenário onde dois indivíduos começam do zero absoluto. Ambos têm o mesmo intelecto, as mesmas ferramentas e a mesma disposição para o trabalho árduo. Um segue pelo caminho da conveniência, usando as brechas do sistema, cortando caminho aqui e ali, negligenciando princípios morais sob o pretexto de ser eficiente. O outro, porém, decide que cada pequena ação de sua vida passará pelo filtro da transparência e do temor a Deus. No curto prazo, o que corta caminho talvez pareça estar na frente. Ele talvez ostente números, mas a fundação da casa dele é de areia. O outro parece lento,
mas cada pedra que coloca está firmada na rocha. Quando a crise inevitável chega, porque ela sempre chega, quem você acha que permanece? Quem tem a estrutura? A riqueza que permanece não é a que chega rápido, é a que se consolida através de um caráter esculpido pela palavra. O que Napoleon Hill observou lá no fundo de sua análise foi exatamente isso. Os homens que deixaram um legado eterno tinham algo a mais do que técnica. Eles tinham uma conexão profunda com princípios imutáveis que operam acima de qualquer crise econômica. Agora, pare por um segundo e reflita no teu próprio processo. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Muitas vezes desejamos o grande salto, mas Deus nos prova no pouco, na honestidade de um troco, na verdade dita em uma reunião de negócios, na dedicação a um projeto que ninguém está vendo. Se você não é fiel quando ninguém te observa, como deseja ser confiado com abundância? O sucesso é uma responsabilidade. Quando a provisão começa a fluir, o teste se torna ainda maior, porque o ego entra em jogo. Por isso, a oração e o autoconhecimento bíblico são os teus melhores aliados. Eles mantêm o teu coração curado da soberba e focado na gratidão. Perceba como tudo está conectado. Tua mente, tua fala, tuas mãos e o favor de Deus. Quando você alinha essas pontas, você para de tentar convencer o mundo do teu valor e começa a exalar a autoridade de quem carrega a verdade consigo. Essa autoridade não se compra, não se aprende em curso acelerado, não se obtém por métodos de persuasão manipulativa. Ela é o resultado de uma vida inteira submetida ao senhorio de Cristo. Entenda que, enquanto você busca fórmulas, Deus está formando um caráter. Enquanto você se preocupa com o saldo da conta bancária, Ele está garantindo que, quando o saldo chegar, você tenha maturidade para não perder a tua alma no processo. É sobre equilíbrio, sobre entendimento, sobre a paz de quem descansa, na soberania de quem governa, sobre tudo o que existe. Você tem notado que as maiores soluções costumam ser as mais simples? A complexidade é um artifício do homem para se sentir importante, mas a simplicidade divina é o que move montanhas. O amor ao próximo, a integridade, a dedicação absoluta, o foco no propósito, a entrega total a Deus, é aqui que a mágica acontece, embora de mágica não tenha nada. É a aplicação da lei espiritual. Imagine agora o impacto que você teria se pudesse sustentar essa postura durante todo o próximo mês. Sem se abalar com as notícias alarmistas, sem se comparar com o sucesso alheio e sem diminuir o ritmo diante dos obstáculos. Como seria a tua realidade financeira, familiar e emocional? O que você precisa hoje não é de um novo plano de ação, mas de uma nova atitude mental fortalecida pela convicção de que você não está sozinho nessa empreitada. A inteligência infinita responde a quem está pronto para receber, e a prontidão é demonstrada na mudança de postura. O homem que prospera biblicamente é aquele que, antes mesmo de tocar o primeiro centavo do lucro, já agradeceu, já consagrou e já reservou a porção que pertence ao próximo. Ele entende que é um administrador, não o dono definitivo dos recursos. E essa troca de paradigma é o que liberta a mente de Napoleon Hill e a traz para a sabedoria de Salomão. Há, inclusive, um aspecto que quase nunca é mencionado nesses estudos sobre sucesso: a paciência ativa. Não é esperar sentado, é persistir caminhando. Quando você planta uma árvore, você não precisa ficar cavando a terra todo dia para ver se ela brotou, mas você garante que ela receba a água e a luz. Da mesma forma, quando você investe tempo na tua formação, na tua espiritualidade e no aprimoramento da tua ética, você precisa ter a coragem de esperar o tempo da colheita. Muitas pessoas desistem exatamente na véspera da virada porque confundem a calmaria da preparação com a estagnação. E é aqui que você se distingue.
Enquanto a maioria está ansiosa, buscando atalhos e se frustrando, você está se consolidando, aprendendo, crescendo. A tua recompensa vem, pode ter certeza, porque a lei da semeadura não falha e o Deus da promessa não é homem para mentir. Vamos aprofundar um ponto que você talvez não tenha considerado: a influência do teu ambiente. Napoleon Hill insistia muito nisso, e a Bíblia valida em diversas passagens. Com o sábio você se tornará sábio, mas o companheiro de tolos sofrerá. Com quem você tem conversado? Quem são os mentores que norteiam as tuas decisões? Se você quer viver os princípios do reino, precisa cercar-se de mentes que valorizam os mesmos princípios. Não estou falando de excluir pessoas, mas de selecionar influências. A tua mente é um jardim. Se você deixar crescer qualquer erva daninha do pensamento negativo, do medo, da vitimização, não espere colher frutos de produtividade e paz. Cuide do que entra nos teus ouvidos, do que consome o teu tempo, do que alimenta o teu imaginário. Se o teu foco está na falta, a falta se expandirá. Se o teu foco está na provisão e no propósito, a abundância encontrará o caminho até você. A Bíblia usa o termo abundância não apenas como sinônimo de dinheiro, mas como uma plenitude que toca cada aspecto do ser. Quando você está pleno, a tua capacidade de realizar, de criar, de inovar, torna-se muito maior do que quando você é escravo de uma necessidade desesperada. Pense na diferença entre alguém que tenta abrir um negócio para sobreviver e alguém que abre um negócio para servir. A motivação altera toda a energia da operação. Um vive no medo, o outro opera na confiança. O sucesso, para quem caminha segundo a luz, é o subproduto natural de uma vida que está em sintonia com a missão que lhe foi confiada. E é por isso que, à medida que avançamos, o que era confusão começa a ser organizado. O que parecia impossível torna-se um plano claro e executável. A própria Bíblia fala sobre o homem que, por ser diligente, coloca-se diante de reis, não de homens obscuros. A diligência não é pressa, é uma entrega constante de alta qualidade. Observe como essa é uma mudança de paradigma. O sucesso não é o fim da jornada, é o resultado de uma caminhada coerente. E se você sente que tem tropeçado nessa coerência, não se culpe, mas ajuste. A vida é feita de momentos de ajuste. A cada dia, uma oportunidade de recomeçar sob uma perspectiva mais refinada. É maravilhoso perceber que mesmo que você tenha tido um passado de decisões que não honraram a esse princípio, o presente é uma página em branco que você pode preencher com novas atitudes. A inteligência infinita é especialista em redenção, em transformar os erros do ontem em sabedoria para o amanhã. Não desperdice a tua energia tentando justificar os seus fracassos. Use-os como degraus para uma compreensão maior. Cada erro é apenas uma evidência de que você está tentando e que, com o ajuste certo, a fórmula vai funcionar. Neste momento, sinta essa renovação. Imagine-se sendo capaz de olhar para as tuas finanças, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, não como áreas separadas, mas como uma unidade. A prosperidade integral é aquela em que nada falta, nem paz, nem propósito, nem alegria, nem recursos. E é exatamente essa a vida que o Criador desenhou para os seus filhos. A mensagem de hoje não é um conselho isolado. É um chamado ao despertar. Você tem um papel a desempenhar no mundo, uma função que ninguém mais pode ocupar com as mesmas características que você tem. E para que essa função seja plena, você precisa estar com a mente afiada, com o espírito forte e com o coração absolutamente rendido aos princípios que governam as leis do céu e da terra. Não tenha medo de ser íntegro quando o mercado pede esperteza. A história da humanidade é feita de ciclos, e os homens que atravessaram os piores ciclos econômicos com o seu caráter intacto
foram justamente aqueles que não apenas sobreviveram, mas deixaram um legado inabalável para gerações inteiras. Você está sendo chamado para ser um desses pilares. Ocupa o teu espaço, assume a tua autoridade e caminha na convicção de quem serve ao dono de toda a criação. A semente que você planta hoje, regada por essa nova consciência, não pode deixar de produzir um fruto que seja bênção não só para você, mas para todos os que estão ao seu redor. Cada passo que você dá com integridade é um degrau a mais na construção de uma vida extraordinária. Não tenha pressa, tenha constância. A promessa é de prosperidade e o compromisso é de fidelidade. A verdadeira riqueza, aquela que Napoleon Hill vislumbrava através de princípios universais, é na verdade um reflexo da obediência a leis que o próprio Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Quando você alinha o seu desejo com a vontade do Criador, quando a sua busca por provisão deixa de ser egoísta e passa a ser uma extensão do seu propósito, as portas começam a se abrir de maneiras que o esforço humano, sozinho, jamais alcançaria. A integridade não é um atraso, é o atalho mais seguro para a excelência. Ser próspero é, acima de tudo, ser fiel no pouco para receber o muito, mantendo o coração leve enquanto as mãos trabalham com diligência e sabedoria. Portanto, guarde este entendimento. Você não precisa apenas de oportunidades, você precisa estar preparado para elas. O sucesso duradouro é construído sobre o alicerce de um caráter inabalável e uma fé que não vacila diante das oscilações da economia ou dos desafios do dia a dia. Deus é o provedor, mas a mordomia dos recursos pertence a você. Caminhe na certeza de que, ao entregar os teus planos nas mãos do Senhor, os teus pensamentos serão confirmados. A tua jornada, a partir de hoje, muda de perspectiva. Você para de correr atrás do que é passageiro e começa a atrair o que é eterno e abundante. Se esta reflexão trouxe uma nova clareza ao seu espírito e te encorajou a aplicar esses princípios com integridade e fé, deixe o seu amém nos comentários abaixo. Essa simples declaração é a confissão de que você está pronto para viver uma vida extraordinária, alinhada com as promessas de Deus. Não deixe de se inscrever no canal para continuar caminhando conosco nesta jornada de crescimento e sabedoria todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz, prosperidade e direção em todos os caminhos que você percorrer.